No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. O senhor Antônio Carlos Ferreira, conhecido por todos como Tonho, nasceu em 1952 na Vila Tranquila de Nova Aurora, no interior do estado de Minas Gerais. Filho único de uma família humilde e trabalhadora, Tonho aprendeu desde cedo a importância do respeito e do trabalho duro. Aos 14 anos, começou a trabalhar em uma lavanderia, onde aprendeu a saber cuidar de suas roupas e a importância da limpeza. Aos 20 anos, mudou-se para Belo Horizonte em busca de oportunidades. Lá, ingressou na Faculdade de Medicina, onde se destacou por sua habilidade em tratar pacientes com problemas cardíacos. Durante seus estudos, Tonho já sabia que seu lugar era no atendimento saúde pública, e assim, após concluir a graduação, ingressou na rede de postos de saúde do governo mineiro. Ao longo de 4 décadas, Tonho dedicou-se ao cuidado de milhares de pacientes em diversas regiões mineiras. Seu lema era cuidar da vida com carinho e respeito, e muitas vezes, ele trabalhava até o amanhecer para garantir que seus pacientes estivessem bem. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Tonho era conhecido também por sua paixão pela música e pelo violão. Ele tocava para os pacientes enquanto aguardavam atendimento e muitas vezes, suas músicas eram o único alívio para aqueles que sofriam dor e tristeza. Seus amigos _start assista. E colegas sempre lembraram de como Tonho tocava sua guitarra em frente à lareira no sótão da casa, onde o cheiro de café forte e o som das músicas de Vinícius de Moraes e Tom Jobim faziam atmosfera mágica. Além disso, Tonho tinha uma paixão secreta, a coleção de selos postais. Ele tinha uma extensa coleção, com mais de 10 mil selos de todos os cantos do mundo, que herdou de seu avô. Seu amor pelo detalhe e pela história atrás de cada selo era inigualável. A tragédia pessoal de Tonho foi a morte prematura de sua esposa, Maria, em 1987, vítima de um tumor no cérebro. O sofrimento foi enorme para Tonho e sua família, mas ele sabia que tinha que continuar cuidando dos seus 3 filhos. Ele se tornou o pilar da família, ensinando-lhes a força do amor, da perseverança e da bondade. No entanto, mesmo com tudo que ele enfrentou, Tonho nunca esqueceu de cuidar de si mesmo. Ele sempre tomava um tempo para si mesmo, andando na floresta em frente à sua casa, onde a neblina da manhã dava uma sensação única de paz e tranquilidade. Antônio Carlos Ferreira, o Tonho amado por todos, faleceu ontem, aos 72 anos, após uma longa doença que lhe causou muita dor. Seus olhos verdes, que muitas vezes brilhavam com a luz de um sorriso, agora descansam em paz. Mas ele será lembrado por sempre, não apenas como médico sábio e compassivo, mas também como músico que tocava no sótão do sobrado, com a vitrola antiga e os discos riscados, cuidando de sua coleção de selos enquanto a neblina da manhã encoberta a horta. Ele será lembrado como guardião da saúde pública, que apesar do frio e da dor, sempre continuou cuidando dos outros até os últimos dias de sua vida. E ele será lembrado como um homem que amava suas raízes, que ainda cultivava uvas em seu pequeno vinhedo, e que sempre sentiu a importância do respeito pela natureza. E hoje, com o som da sanfona tocando na rádio, e as lágrimas nos olhos de seus filhos e netos, todos se lembram de Tonho, o médico que sempre cuidou do seu povo. Eles sabem que ele está em uma melhor época, e que, certamente, está tocando um belo canção de Vinícius de Moraes para Maria, na outra vida. Hoje despedimos-nos de Eliana Ferreira, uma mulher de coração amoroso e espírito indomável, que teve vida repleta de aventuras, desafios e conquistas. Aos 85 anos, deixou este mundo tão breve, mas tão rico, deixando em seus últimos momentos uma trilha de amor, devoção e carinho incontestável. Nascida em Belo Horizonte, Eliana foi filha primogênita de pais humildes,
que ensinaram-na a valorizar o trabalho, a bondade e a solidão. Aos 5 anos, perdeu seu pai em um acidente de trabalho, mas não permitiu que essa tragédia a debilitasse. Com a mãe viúva e 2 irmirinhas, dedicou-se às tarefas domésticas e ao estudo, sempre sonhando em ser médica. Aos 16 anos, conheceu o amor de sua vida, Antônio, que se tornaria seu marido até a morte. Cursou medicina na UFMG. Após casar-se e ter um filho, dedicou-se à profissão com paixão e coragem. Trabalhou por 20 anos no Hospital Sírio-Libanês, sendo responsável pela unidade de puerpéria, onde salvou inúmeras vidas e recebeu, em 2015, a Medalha da Inconfidência por dedicação excepcional ao serviço do público. Em 2007, fundou a Associação Pro Mãe e Menino, auxiliando mamãs solteiras em situação de vulnerabilidade. Em 2018, recebeu o título honorífico de Mãe do Povo. Seus esforços não pararam por aí. Em 2021, foi homenageada pelo governo federal com a Ordem do Mérito Cultural, agradecida pela sua contribuição à saúde pública e ao bem-estar social. Admirada por colegas, pacientes e moradores, Eliana era uma mulher que inspirava respeito e carinho. Seus hábitos eram simples e genuínos. A manhã com um café coado, conversas com vizinhos na varanda e o toque de violão antes de dormir. Cada tarde, ela se dedicava ao cultivo de orquídeas, transformando sua casa em um verdadeiro jardim tropical. Faleceu amada, cercada por seu filho, netos e netes, que prometeram manter viva a sua memória. No telejornal da Globo, foi exibida uma matéria com movimentada vida de Eliana Ferreira, e na Biblioteca Municipal, montaram um painel em sua homenagem. Nunca mais voltará, mas sua trilha sempre será seguida. Nossos corações estão cheios de dor por perderam a presença doente e luminosa de Eliana Ferreira, que ensinou que o amor é maior que a vida e que a vida pode ser mais do que um sofrimento. Lembraremos dela como uma mulher que foi além da vida cotidiana e construiu um legado de amor, solidão e carinho. Há dias que já não está, mas o cheiro de goiabada em sua despensa, a pérola rosa na janela e a prateleira cheia de ervas secas continuam presentes em nossos sentimentos. Eliana Ferreira, uma mulher que deixou um legado de amor, solidão e carinho. Nós, seus queridos, nos lembramos dela como aquele quarto no topo da casa, onde o sol entrava pela janela da cama e dava vida ao quarto, como a rua onde ela tocava violão com os vizinhos, ou como aquelas palavras que sempre falava: viva a vida, amor. O sol da terra brasileira amontoa-se em um olhar que não pode ficar anônimo. Lázaro Ramos, cujo nome é sinônimo de força e dignidade, brota como uma flor viva em meio à diversidade do Brasil. Seu rosto, marcado por traços afrodescendentes, é um testemunho inconfundível da riqueza cultural desse país. É ele quem se ergue no cenário artístico brasileiro, como uma voz que ressona entre os sonhos de muitas pessoas. Nascido na cidade do Rio de Janeiro, onde a luz é tão viva quanto o carnaval, Lázaro cresceu absorvendo as correntes vivas da sociedade brasileira. Sua infância foi marcada por músicas, danças e ritmos que batem na alma de todos os brasileiros. Ele soube prestar atenção aos detalhes do mundo que o rodeava, entendendo cada vez mais a importância da diversidade cultural que impera no Brasil. Ele estudou em escolas tradicionais e participou de peças de teatro na escola, mostrando desde cedo seu talento natural para interpretar personagens complexas e intrigantes. Seu desempenho na famosa peça A História da Felicidade marcou a carreira de Lázaro, revelando sua verdadeira vocação como ator. Mais tarde, Lázaro se mudou para o Rio Grande do Sul, onde estudou teatro na universidade e continuou a explorar suas habilidades artísticas. Aquele ágil movimento de seus olhos, aquela voz que parece vibrar com paixão, todos são testemunhas desse talento natural. Lázaro é mais do que um ator, é uma força criativa que se expande por meio da televisão e do cinema brasileiro. Seus papéis em filmes como Tropa de Elite, Cabeça de Vento e Tigresa mostram sua versatilidade e habilidade para interpretar personagens com profundidade e complexidade. Mas Lázaro Ramos é mais do que um artista, é também um ativista que se dedica à luta contra o racismo e pela valorização da diversidade no Brasil. Ele se tornou um símbolo de resistência e representatividade, lutando sem parar pela inclusão das minorias etniais na sociedade brasileira. Seu envolvimento com a causa negra é inegável,
e ele usa seu poder para promover mudanças positivas em uma sociedade que ainda tem muito a aprender sobre a importância da diversidade. E o futuro de Lázaro Ramos continua iluminado pela luz da saga brasileira. Seus olhos, como fogo vivo, deslumparam as sombras do passado e iluminam um caminho para uma nova geração de atores e artistas negros no Brasil. Ele é o símbolo da esperança, a luz que guia os sonhos e aspirações de milhares de pessoas em todo o país. E por isso, Lázaro Ramos é uma figura icônica na cultura brasileira contemporânea, um ator, escritor, diretor e apresentador que se transformou em uma força criativa incontrolável, capaz de inspirar mudanças sociais e artísticas. Ele é o testemunho vivo da força da cultura brasileira, e seu nome ficará para sempre gravado na história do Brasil. Lázaro Ramos nasceu sob o céu azulado da capital baiana, Salvador, em uma casa onde as paredes eram testemunhas silenciosas de milhares de sonhos, esperanças e anseios que, como olheiros cuidadosos, guardavam para o futuro. Era um ambiente humilde, simples, mas rico em valores inalienáveis. A humildade, a perseverança e a vontade de lutar pelo amor, pela paz e pela felicidade. A sua família era, acima de tudo, o berço do seu talento, onde as sementes da criatividade germinavam com açucarinho naquele solo fecundo chamado Cabula. O bairro em que nasceu e cresceu foi o testemunho vivo de uma mistura cultural explosiva que desbancou em Lázaro um renascimento artístico, um espírito inquieto que se alimentava da energia vital do seu entorno. Lá, nas ruas e calçadas do Cabula, o teatro era puro, vivendo em cada risada, em cada grito de guerra, em cada gesto expressivo das crianças que brincavam em meio às ruínas. Era uma vida, um mundo inteiro, onde o som da maracá, a luz do sol e a dança dos filhos do sol se fundiam para formar um espetáculo sem fim. Ele foi cercado pela música, pelas danças populares que animavam as noites de sua infância, em meio às luzes acesas das festas juninas, onde a samba e o frevo se misturavam com os gritos de alegria e a inocência do amor. Aí, perto da catedral, foi que Lázaro aprendeu a viver intensamente, a cantar com a voz mais alta, dançar com a paixão mais pura e atuar com o coração mais sincero. Desde cedo, ele mostrou interesse pelo universo artístico. Encantava-se com as histórias dos livros, imitava as vozes e os gestos de personagens inesquecíveis, transformando-se em Herculesinho, Chica da Silva ou João Pessoa. Era uma espécie de maravilhoso espetáculo, um teatro de bonecas onde o universo imaginário se transformava em realidade. Como mágico do palco, Lázaro construía cenários e personagens com a energia da criança, em uma brincadeira que desbancava seu talento. Ele era um menino que acreditava que o teatro poderia mudar o mundo, uma espécie de mago que transformava as palavras em ação e o silêncio em voz. E assim, nas ruas da sua infância, Lázaro Ramos aprendeu a ser um ator. A cada passo, ele construía seu próprio universo, onde os gestos, as expressões faciais e as palavras faladas se transformaram em uma linguagem universal que desbancava sua paixão pelo teatro. E então, ao cair a noite, quando o sol se escondera para dar lugar à lua cheia, Lázaro Ramos, o menino do Cabula, se transformava em um ator de rua, um verdadeiro rei da comédia e da tragédia que se desenrolava em sua vida. E foi neste meio tropical, em Salvador, na Bahia brasileira, que Lázaro Ramos nasceu, cresceu e amaldiçoou a vida sem teatro, sem palco, sem personagens que desbancassem seu talento e sua paixão pela arte. Lázaro Ramos, o menino moreno dos olhos fervorientos, iniciou seu caminho às portas do Olodum, onde os ritmos afros eram o sangue que corria pelas suas veias. Aquele lugar era sua terra prometida, uma comunidade onde o amor e a liberdade se encontravam em harmonia perfeita. Era no meio dessa alegria fervorenta que ele encontrou seu verdadeiro refúgio, uma espécie de templo consagrado à arte e ao espírito africano. Aqueles anos foram como um batismo no fogo para o jovem ator, onde aprendeu a valorizar cada pequeno detalhe da vida e a transcender as dificuldades em busca de sua identidade. A disciplina era o canto do cisne nas salas de ensaios, o improviso era a música que o levava às suas mais profundas emoções, e a consciência social era a espinha dorsal de sua arte, uma espécie de batalha constante contra as barreiras impostas pela sociedade. As primeiras apresentações foram como um salto na chama para o jovem Lázaro, onde descobriu que suas dificuldades eram o combustível necessário para alimentar seu sonho de ser um ator conhecido e reconhecido. Era nessa época em que ele se aferiava como um jovem negro no meio cultural,
enfrentando com ferveza as barreiras impostas pela sociedade e construindo sua identidade artística forte e envolvida. O Olodum foi o berceiro de seus sonhos, onde ele aprendeu a valorizar cada pequena vitória em seu caminho, a transcender as dificuldades e a perseverar com coragem e fé. Era no meio do calor e da alegria africana que Lázaro encontrou sua essência, uma espécie de resgate às raízes perdidas, e assim, começou a construir seu caminho sólido, a seu passo, em busca do sucesso. No entanto, a vida não é tudo de rosas, e Lázaro teve que enfrentar muitos obstáculos em sua jornada, mas como dito, o que não mata o enfeita, e assim foi seu caminho. A dificuldade serviu apenas para acender o fogo do seu talento, transformando-se em combustível para a construção de uma identidade artística forte e envolta, onde a paixão pela arte era o motor que moveu todas as suas ações. Lázaro Ramos, um nome que ressonou através dos anos em nosso Brasil colorido, vivo, vibrante, como um ritmo contagioso de samba. Uma voz que se levantou da terra fértil do Rio de Janeiro, aquela cidade encantadora onde o mar e a montanha se abraçam, onde nascem sonhos e o air desciem de Mountain Hugh, Dreams are born. Ele, uma espécie de brilho que atraiu atenção em um ambiente tão vivo como o carnaval, onde as cores são mais vivas, os movimentos mais intensos e a música sempre mais alta. A vida adulta de Lázaro foi marcada pela força incansável do seu trabalho, uma espécie de dedicação quase sacramental que lhe rendeu inúmeros papéis em novelas da TV Globo. Aquelas teledramaturgias que transformaram a vida das pessoas, que nos fazem sentir mais próximos uns dos outros, que nos mostram que somos todos iguais, mesmo tendo vidas diferentes. Aquele mundo que ele construiu com seu talento é uma obra-prima, uma representação do Brasil de hoje, verdadeira e sincera, onde o suor da luta se mistura com a alegria do triunfo. Mas foi em Madame Satã que Lázaro Ramos realmente desabrochou, como uma flor no meio de um campo. Sua performance foi incrível, uma explosão de energia e paixão que nos fez sentir o calor da vida, a força do amor, a beleza da tristeza. Ele se transformou em Nando, personagem complexo, lindo e trágico, e nós, sim, nós ficamos magoados, deixados desabrigados pelas emoções que ele nos mostrou. Foi uma experiência única, um encontro com o próprio coração, com a essência do ser humano. Mas Lázaro é mais do que isso, muito mais. Ele é escritor, diretor, ativista cultural e, acima de tudo, uma pessoa que consegue se transformar em qualquer personagem, como se ele realmente fosse um ator mágico, capaz de dizer a vida inteira com seus olhinhos azuis. Ele é aquele tipo de artista que vive o papel, que vive o drama, a comédia, o amor e o ódio, e nos faz sentir tudo junto com ele. E por fim, Lázaro Ramos é respeitado pela crítica e pelo público, pelaquela gente que sabe olhar além da superfície, que sabe ver a alma em cada movimento, em cada expressão. Ele é o nosso ídolo, aquele que fazemos amor, choramos e rimos com ele, que nos faz sentir que estamos todos juntos, em uma festa chamada vida. E como dito na música brasileira aquela cantora, e é assim que _start-ia minha memória, em lágrimas de amor e esperança. E é nesse sentido que escrevo sobre Lázaro Ramos, com carinho, devoção, respeito e admiração. Ele é mais do que um ator, é uma força da vida brasileira, uma espécie de sol nas nuvens, um brilho no meio do escuro, uma luz no meio do caos. E por isso ele vive em nosso coração, como uma memória viva, um sonho vivo, aquele que nunca acabará. Lázaro Ramos nasceu da terra de um sonho. Sua infância, em Minas Gerais, foi marcada por ritmos fortes e sons vibrantes que despertavam no coração do jovem um fogo inato de criatividade. Nestes solos ricos e diversificados, surgiu uma espécie de alquimia entre as coisas mais simples e as